Fala pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à primeira aula de marketing digital. Nesse início de módulo, nós temos um assunto que está crescendo muito nos últimos anos no mercado de trabalho e muitas pessoas estão passando a trabalhar com marketing digital no seu dia a dia, modificando todo o cotidiano de trabalho e de emprego que nós conhecemos, de você acordar 8 horas da manhã ou 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, dependendo do seu trabalho e da distância que você tem para percorrer até ele. Fazer o horário comercial, como nós chamamos, né, que é de 8 da manhã até meio-dia, de 1 hora até 5 horas ou de 2 horas até 6 horas, é o que nós conhecemos por horário comercial, né, de 8 da manhã até no máximo 6 horas da noite para a grande maioria das empresas, corporações, lojas e qualquer outro tipo de serviço que funcione em horário comercial. Quando nós passamos a falar de marketing digital, nós temos uma diferença muito grande em questão de horários. Vocês vão perceber isso durante o módulo, tá? Eu vou estar explicando aqui para vocês, mas vocês vão perceber que toda a questão de mudança ela é ocasionada a partir desse tipo de serviço, tá? Como marketing digital ou até mesmo qualquer outra área do ramo digital, né? Com o avanço da tecnologia, nós percebemos que a ideia de você acordar esse horário não vai ser tão preciso assim e nem muito menos você trabalhar até 6 horas, tá? Como, por exemplo, e-commerce, né? E-commerce, comércio eletrônico, a tradução, que você tem não exatamente um horário para abrir a sua loja, não tem um horário para abrir o seu mercado, ele fica 24/7. O que é 24/7? 24 horas por dia, 7 dias na semana aberto. Então, a quantidade de vendas que você pode ter, inclusive fora do local onde você mora, é muito maior. É uma das vantagens que eu posso estar passando aqui para vocês. Porém, existem muitas outras, ok? Então, vamos começar aqui com o nosso módulo de marketing digital. Temos ali marketing digital, professor Lucas Felipe, que sou eu, e ali está o meu Instagram, onde vocês podem estar dando olhada em outros assuntos, né? Eu também sempre estou postando lá coisas que são do meu interesse, que com certeza serão do interesse de pessoas que estão, no caso, assistindo essa aula. Aqui, passando para a próxima página, nós vamos ter os objetivos da aula, né? Toda aula eu faço essa questão de objetivos, que é para vocês entenderem o que cada aula trabalha. Essa primeira aula nós vamos trabalhar com a questão de introdução ao assunto. Vamos já trabalhando também com algumas definições, tá? Sempre interessante. Então temos ali introdução ao marketing digital, MKT, DGT, que são as siglas que nós utilizamos para essa palavra, né? Marketing digital, essas duas palavras, na verdade. No segundo ponto também teremos o que é marketing digital e o que é marketing tradicional também. Como fazer marketing e históricas teorias, ok? Vamos trabalhar também com algumas pequenas teorias. Referências passadas nas aulas serão deixadas nos finais de cada slide, ok? Ou até mesmo depois que eu finalizar aquela referência, eu posso deixar a fonte de onde eu tirei aquele assunto para vocês não acharem que foi coisa da minha cabeça. Não, o professor que está falando isso aí do achismo dele. Não, nós nunca trabalhamos dessa forma, tá? Claro que vão ter situações que eu vou estar exemplificando aqui para vocês, que não necessariamente eu vou estar mostrando isso de um site. Afinal, eu estudei também um módulo e, inclusive, eu trabalho com esse módulo, né, no meu dia a dia, e às vezes até fora da escola também eu já cheguei a trabalhar muito, na verdade, principalmente fora da escola, eu chego a trabalhar bastante com marketing digital no meu dia a dia, aquele marketing mais aplicado, né, não exatamente que trabalha só com redes sociais, mas ele é um pouco mais aplicado, que vocês terão aqui acesso. Beleza? Afinal, eu sou designer também, então faz parte do meu dia a dia de serviço. Seguindo aqui, afinal, o que é marketing e quanto ao marketing digital? Bom, a palavra marketing, ela vem de uma tendência do latim chamada mercare, tá? Que significa mercado. Então, quando nós falamos de marketing, nós estamos falando de mercado, ok? Quer dizer que seja o comércio exatamente, professor? Tem muito a ver, tá? Tem muito a ver. Não quer dizer que seja exatamente o comércio, mas o marketing, ele digamos que, primo vizinho, né? Do mercado ou do comércio, digamos assim. Então, essa palavra marketing, ela não é exatamente a palavra mercare, né? São coisas diferentes, mas ela tem uma tendência que vem dessa palavra em latim, tá? Da palavra mercado. E quanto ao marketing digital, a gente também vai estar explicando aqui, afinal, o nosso módulo vai estar falando sobre isso. Em sua concepção, retrata ações disseminadas de comunicação, aliás, ações de comunicação disseminadas por meio da internet,
utilizando os mais variados equipamentos e meios eletrônicos disponíveis com esse acesso à internet. Então, duas palavrinhas que, se eu fosse resumir aqui para vocês, eu colocaria elas aqui, ó, comunicação e internet. Tá? São duas palavrinhas que resumem bem o que nós entendemos como marketing digital, ok? Passando aqui para a próxima página, nós temos a definição de uma das maiores associações que trabalham com esse tipo de assunto, que tem no seu dia a dia esse tipo de conteúdo, que é a American Management Association, tá? Esse nomezinho aqui de cima em inglês, que significa Associação Americana de Gestão, né? A palavra management, ela significa gestão. Então, eles definem marketing como? Isso aqui não é um marketing digital, tá? Ele está definindo marketing de maneira geral. Marketing é o processo de planificação, tá? E execução da concepção, fixação de preços, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos dos indivíduos e das organizações. O que é que eu estou tentando falar aqui para vocês? Quando nós falamos de marketing, e ele fala ali que é o processo de planificação, lembre da palavra planificação como se fosse planejamento, tá? Algo plano, algo que tenha uma ideia a percorrer. Então, a planificação é principalmente esse ponto que eu quero destacar a vocês. A partir do momento que eu falo, eu estou planificando uma ideia, significa que eu tenho algo em mente e eu estou definindo uma estratégia, que é o que muitas pessoas chamam de estratégia de marketing. Um ponto que tenha vários segmentos, né? E com a engrenagem, como se fossem várias engrenagens, eles começam a trabalhar de maneira, como é que eu posso dizer, conjunta, né? De maneira corporativa. A partir do momento que você tem todas essas engrenagens funcionando juntas, você vai ter uma maior possibilidade de atingir as suas metas e de atingir o seu objetivo. Então, quando nós falamos de marketing, esqueçam todas as possibilidades que já passaram pela cabeça de vocês e entendam isso. Marketing é o processo de planejamento e execução daquela ideia que você teve, tá? Que é a execução da concepção. Por que concepção? O que significa exatamente essa palavra concepção? Nós também podemos traduzir essa palavra para conceito, tá? Quando, por exemplo, eu vou desenvolver, vamos supor que eu fosse um designer industrial. Eu não sei se vocês sabem o que é designer industrial. Eu posso mostrar aqui para vocês rapidamente, tá? Deixa-me ver aqui. Temos na internet, eu vou mostrar bem rápido mesmo, só para vocês terem uma noção do que seria um designer industrial. Ok? Está ali carregando. Vamos colocar aqui no Google, ó. Industrial Design. Tá? Vamos colocar no Google Maps para vocês darem uma olhada no que significa e por que isso aqui seria tão importante para o nosso assunto. Vocês vão perceber que faz sentido. Então temos aqui, ó, uma foto da moça ali. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Beleza. Temos aqui a moça, ela está planejando algo, parece ser um automóvel, né? Exatamente, é um automóvel. Qual seria a concepção aqui? O automóvel ele tem que ser feito para ser pequeno. No caso desse automóvel, estou dando um exemplo aqui, tá? Não estou dizendo que é isso, mas ali, vamos supor que a concepção desse carro seja, desse automóvel seja, ele ser pequeno, flex, né? Aceitar qualquer tipo de combustível, não ser um carro muito luxuoso, né? Afinal ele não vai ser muito grande, e atender aquelas pessoas que não querem gastar tanto com o carro e muitas vezes não tem família. Então, é um carro que não precisa, muitas vezes, nem ter 4 portas. Vamos dar um exemplo aqui. E ele tem uma ideia de não ser muito esportivo. É um exemplo que eu estou dando. Então, essa é a concepção do meu carro. Tudo surge quando eu vou criar um planejamento, ou quando eu vou criar um produto ou um serviço que vai ser ofertado ao público, ele tem que seguir uma concepção. Vai ser assim, vai ser assado, a ideia é essa, a ideia é aquela. Então, a moça aí, a designer industrial, né, não conheço, a gente pegou da internet, ela está fazendo em cima de uma concepção. Não quer dizer que é essa que eu falei, tá? Até porque não dá para saber, né? Tá meio desfocado ali o desenho, mas parece ser um carro, uma picape, né? Não dá para ver muito bem, mas parece ser uma picape, como que tem uma espécie de um espaço atrás para levar produtos ou levar alguma coisa. Então, cada carro, né, por exemplo, para quem não sabe o que é picape, ou para quem ouviu essa palavra, mas não sabe exatamente o que significa. Vou
fechar aqui essa imagem. Ó, são esses carros que eles têm essa caçamba atrás, né, como nós conhecemos. Então tá aqui, qual é a concepção do carro? Ser um carro forte, logo ele vai ser um pouco maior, porque ele vai estar em terrenos mais pesados, né, em terrenos um pouco mais complicados de serem passados. Então a picape ela tem essa concepção. Nós vamos ter a concepção de outro carro, por exemplo, que é o que mais ou menos eu acabei de falar ali, né, que seria um Mini Cooper, que ele é um carro, na verdade ele é um carro esportivo, né, ele é feito para ser esportivo, mas em cidades de um trânsito muito grande, e se você está ali, não tem exatamente família ou algo assim, é um ótimo carro que vai estar resolvendo esses problemas. Então em cidades muito movimentadas, o Mini Cooper ele ocupa menos espaço. Ele é um carro que ele tem a sua esportividade, né? E algumas das versões dele é apenas 2 portas, então tem apenas 2 lugares, ok? Para quem não tem família. Então a concepção desse carro é essa daqui. O planejamento de marketing dele, a estratégia de marketing dele vai ser em cima desses pontos. Um carro que, se você é solteiro, se você não tem uma família para percorrer o dia todo, esse carro vai servir para você. E aí vai ser feito, né, o texto em cima da concepção daquele produto. A concepção é essa daqui, entenderam? Então, uma noção que vocês precisam ter aqui, o marketing, ele não surge do nada. O marketing, ele sempre vai surgir de uma concepção, ok? Dependendo do seu produto ou seu serviço, ele vai surgir daquela concepção e você vai tentar ressaltar as vantagens e os pontos fortes daquela concepção, daquele produto, fazendo de modo que seja atraente para as pessoas, né, para o público, e que principalmente resolva um problema. A partir do momento que você resolve um problema com um produto, ele se torna algo realmente funcional, beleza? Então temos aqui vários pontos, né? Passando para a próxima página, temos marketing tradicional e marketing digital. Ambas têm o mesmo propósito, aplicar técnicas e criar sistemáticas que permitam que produtos e serviços atendam às necessidades de seus potenciais consumidores. Ok? Então foi o que eu acabei de falar. Então temos aqui, ó, vantagens de um marketing digital, beleza? E aqui eu coloquei uma moça abraçando ali uma criança, né? Como seria eu e marketing digital. Por quê? Porque eles vão perceber que tem bastante vantagem e é muito bom trabalhar com marketing digital. Tá? É muito melhor do que trabalhar com qualquer outro tipo de marketing. Por isso que eu coloquei aqui uma relação de carinho e amor. Então temos aqui, ó, agilidade e flexibilidade, mensurabilidade, segmentação e personalização. Vou estar mostrando esses pontos para vocês. Aqui ele vai ter um textinho, né, explicando, quem quiser ler, é só pausar aí o vídeo. Mas aqui eu vou resumir isso daqui de uma maneira um pouco mais prática, ok? Agilidade e flexibilidade. Vamos supor que eu, com o meu celular, consiga aplicar todas as minhas técnicas e sistemáticas voltadas para o uso do marketing digital. Então, isso daí seria a agilidade e a flexibilidade. Eu consigo fazer com velocidade, né? Eu consigo fazer de uma hora para outra, muitas vezes. Posso tomar decisões baseadas em informações que eu recebo de algum aplicativo ou da própria loja. Flexibilidade, porque eu não preciso estar de frente a um computador, eu não preciso ir para um local para resolver aquilo, eu posso resolver de onde eu quiser. E vários são os pontos, né? Esse é um dos principais pontos, é você conseguir trabalhar em casa, que nesse período de quarentena, nós conhecemos muito por home office, tá? Office significa escritório e home significa casa, então é como se fosse um escritório na sua casa, beleza? Mas já é um tipo de serviço que ele é muito antigo e ele diminui muito a questão de custos para as empresas, tá? Então, uma dica que eu passo para quem está assistindo esse vídeo no futuro é que o marketing digital, ele nasce principalmente desse tipo de atração. Eu consigo trabalhar da minha casa e os custos vão ser muito menores. Imagina você ter que montar uma empresa, você ter que decorar ela, você ter que comprar computador e diversos outros equipamentos, sendo que você pode transferir isso para a casa do teu colaborador, para a casa do teu funcionário. É uma facilidade e uma questão de custos muito mais diminuída, ok? Muito mais um pouco redundante, né? Mas tudo bem. Mensurabilidade. O que nós podemos falar de mensurabilidade? Precisão, tá? Então, se eu tenho a precisão de informações e a precisão de tomar as decisões que eu acredito que vai ser bom para o meu negócio, é aí que entra a mensurabilidade. Nós podemos mensurar todos esses pontos, tá? Que é algo realmente que vai me trazer situações muito fortes. E sempre eu vou ter o auxílio de muitas informações por meio do meu notebook ou por meio do meu celular, okay? Do meu smartphone ou iPhone.
Segmentação e personalização. O que seria segmentação? Segmentação é um ponto de estudo que nós temos para quem trabalha com marketing digital, a qual você sempre terá como base um feedback, uma resposta, digamos assim. Tá? Então ele fala ali, ó, inclusive na página, é possível criar e divulgar ações segmentadas, criando mapas segmentados por hábito de navegação. Então, se eu tenho essa informação, né, de que o meu cliente, o meu possível cliente, na verdade, ele costuma utilizar isso, ele costuma utilizar aquilo, ele costuma utilizar dessa forma ou daquela forma, eu consigo centralizar, eu consigo concentrar todas as minhas forças relativas, ou melhor, relacionadas ao marketing digital naquele ponto. Se eu sei que a maioria das pessoas utilizam o Instagram, por que eu vou investir em uma outra rede social? Não faz muito sentido, tá? Claro que aqui eu estou dando um exemplo corriqueiro, mas tem sim como você investir no Facebook, investir no Google, investir no WhatsApp. Isso daí são pontos que são importantes que eu possa demonstrar aqui para vocês. Mas se eu sei que no Instagram eu tenho o maior centro de catálogos e de páginas criadas lá, né, perfis como a gente chama, criados no Instagram, que são muito fortes, então a ideia é trabalhar neles. Claro que a concorrência vai ser maior, mas as técnicas que você vai utilizar, elas são muito importantes para o seu futuro e a confiança que você tem também no seu trabalho. Se você faz algo só pensando na concorrência, significa que você não tem confiança no seu trabalho. Então você precisa estudar mais ou precisa praticar mais, tá? Uma dica que eu sempre passo, a partir do momento que você estuda alguma coisa, sempre teste ela. Por que é bom você testar informações? Porque você pode passar, vamos supor, 2 anos fazendo uma mesma técnica e achando que você está bombando. E quando você para anotar, você fala, poxa, eu vou testar outra coisa, vai que dá certo. E aí você percebe que o seu serviço melhora muito. Então, é sempre importante você testar as possibilidades para você ter domínio delas. E você saber, essa daqui é boa, essa daqui não é tão boa. A partir do momento que você começa a estudar a internet, você começa a delimitar as coisas que você mais vai utilizar. Não tem como você utilizar toda a internet, é impossível. A internet ela é uma ilha, digamos assim, que ninguém sabe o final dela, onde é que ela termina. É uma ilha, a gente sabe que ela é uma ilha, que um momento ela vai acabar ali e não vai ter mais nada. Porém, ninguém sabe os limites disso. Afinal, esse limite ele vai crescendo todos os dias, né, com a invenção e com a inovação de certos aplicativos ou de certas ferramentas que nós só encontramos na internet. E a personalização, né, obviamente, você pode criar da maneira como você quiser, você pode fazer da maneira como você bem pensar, você pode colocar as cores que você quer, você pode criar logo que você quiser, claro, procurando um profissional, né? A não ser que você queira fazer mesmo isso, você tenha domínio, mas a personalização ela é muito maior do que em qualquer outro setor. Por que ir aprender marketing digital? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, beleza? Eu já passei aqui as vantagens, mas é uma pergunta que eu deixo para quem está assistindo esse vídeo aqui, para quem está assistindo essa aula. Por que você queria, ou por que você quer, ou por que você tem vontade de trabalhar e de aprender marketing digital? Eu já passei as vantagens, eu já passei os pontos fundamentais e importantes, né? Essa é uma coisa que você vai descobrir, porque isso é o que vai te motivar a estudar. Tá? Você tem que ter uma motivação para estudar, muitas vezes daí vai depender da tua curiosidade, vai depender do teu conhecimento. Então, o principal ponto que eu passo para vocês é, pense em algo a buscar. O meu objetivo aqui, buscando, né, e mostrando a vocês esse assunto, é ensinar e demonstrar por que eu vou aprender marketing digital. Por esse ponto, por aquele ponto, por aquele ponto. É isso daí que vai fazer vocês estudarem. Se vocês não têm algo em mente, vai ficar muito difícil entender esse ponto específico, tá? E querer realmente estudar. É uma pergunta de diversas respostas, mas todas elas remetem à positividade. Eu deixo isso daqui como resposta, tá? A minha resposta é essa daqui para vocês. É uma pergunta que tem diversas respostas e todas elas remetem à positividade. Então, quando vocês forem descobrir alguma área, parem para pensar nisso daí. A positividade das respostas e dessas possibilidades de trabalhar com marketing digital vai fazer você ver o mundo de um outro ângulo, de uma outra maneira, e é isso daí que vai mudar a sua vida, beleza? Essas questões de internet que o cara chega aí falando, mas tem isso, mas tem aquilo, aprende a trabalhar dessa forma. Eu não sei se vocês deveriam confiar com tanta certeza, mas a partir do momento que você estuda de fato aquilo dali, você pode sim mudar a sua vida, tá? Não é outra pessoa que vai mudar aquilo,
não é outra oportunidade, é uma outra pessoa que vai fazer aquilo por você. O que depende é do seu estudo, da sua prática e da sua força de vontade. É isso que sempre vai depender. Não caiam na furada que você vai ganhar milhões da noite para o dia, porque não existe trabalho fácil, tá? Não existe nenhum trabalho fácil. O que existe é força de vontade, trabalho duro e motivação, ok? E estímulo, é claro. Como fazer marketing digital? Eu tenho aqui alguns pontos que eu estarei passando nas próximas aulas, mas eu vou falar para vocês aqui a início, né, que seria compreender o funil de marketing, formatar bem o seu negócio, definir bem o público-alvo e a sua persona, que é o que nós vamos estar falando, se eu não me engano, ainda nessa aula, descobrir onde está o seu público, ou seja, quais canais eles utilizam, que foi o que eu falei da questão do Instagram ali, né? Se a maioria das pessoas utilizam aquele canal ali de comunicação, digamos assim, por que você vai investir em outro, né? Utilizar o marketing de conteúdo para atrair os futuros clientes para este funil, criar uma personalidade online, realizar estudos de caso com empresas de sucesso e definir o posicionamento da sua marca. São pontos que eu estarei passando ao decorrer dessas aulas, beleza? Atrair tráfego, converter visitantes, relacionar leads, vender oportunidades e transformar eles em clientes. Isso daqui é o que nós chamamos de funil, tá? O funil ele começa sempre na parte lá de cima, é o funil de marketing ou funil de vendas, chamem como vocês acharem melhor. A partir do momento que você tem esse filtro, né, de informações e de pessoas, vocês começam a ter mais informações a respeito de quem será o seu cliente no futuro. E isso é algo que vai depender muito de você. Então, o primeiro ponto lá em cima, que é o que tem a maioria das pessoas, vamos supor 5 mil pessoas, deixa eu colocar aqui um valor, ó, 5 mil. Eu estou desenhando aqui pelo mouse, tá? Então me perdoem se ficar horroroso. Mas vamos supor que tenha 5 mil pessoas aqui no tráfego, pessoas ali na sua loja, entrando e saindo do teu, vamos supor do teu Instagram, entrando e saindo ali na internet, são 5 mil pessoas, um exemplo que eu vou dar. Aí de visitantes, vamos supor que esse número diminua para 2 mil, tá? 2 mil pessoas já estão aqui dadas como visitantes. Então, de 5 mil pessoas que estavam no teu tráfego da internet, apenas 2 mil foram para visitantes. Na maioria das vezes é menos que isso, tá? O que seria leads, professor? Leads é o que nós chamamos de possíveis compradores. Tá? E aqui o cara já vai ter um pouco mais de vontade, de fato, de descobrir o teu produto. Aí é aqui que o número diminui mesmo, tá? Vamos supor de 2 mil pessoas, veio para 700. Vou até ser generoso aqui. Professor, eu realmente não faço ideia do que seria um lead, eu nunca vi um exemplo disso. Eu posso passar para vocês aqui. Quem nunca chegou lá na internet e tinha um cara no YouTube falando, aprenda isso, aprenda aquilo, em uma semana com esse meu evento de graça. Tá? E as únicas coisas que você precisa me fornecer é o teu e-mail e o teu nome. Você vai lá, cadastra o seu e-mail, depois disso vai ter um monte de coisa lá no seu e-mail, sempre aula grátis, e-book. Isso daí é o que nós chamamos de leads. Tá? Na verdade, isso daí é a criação de leads. O cara pegou o teu e-mail e o teu nome e ele vai começar a ficar te mandando informações, né? Tá nutrindo você de informações sobre assunto X ou assunto Y, seja lá do que foi que você assinou, que foi do seu interesse. E aí você vai ter as oportunidades, né, de transformar aquilo dali em cliente. Então, dessas 700, vamos supor que sejam 150, né, e dessas 150 você conseguiu transformar em cliente, ou seja, você converteu, né, você fez a conversão de 70. Tá? Então, vejam aí como a realidade ela é outra. De 5 mil pessoas que eu alcancei, ou que teve um certo tráfego, apenas 70. Gente, aqui é um exemplo, tá? Não quer dizer que seja isso, pode ser até menos que isso, tá? Poderia ser 50, 20, vai depender muito de como você está trabalhando, ou de quais maneiras, ou de quais tipos de produto você está ali fornecendo. Existem produtos que são mais procurados que outros, mas dá para vender tudo, tá? Tudo dá para vender. A diferença é que algumas coisas dá para vender um pouco mais do que outros no dia a dia. Só que tudo depende da tua técnica, né? Se você realmente entender do assunto, você consegue ali fazer até um certo milagre, quem sabe, ok? Então, tá aí os valores. A primeira impressão é a que fica. Antes de vender, é necessário comunicação, tá? Você nunca vai vender para uma pessoa que você não tem ideia, de fato,
do que ela gosta. É um pouco difícil, não vou dizer que é nunca, né? Porque a palavra nunca é muito forte, mas a grande maioria das vezes você vai vender para pessoas que você teve um contato prévio. Então, a comunicação é importante, tanto a comunicação visual, que vai ser feita por meio da tua personalidade online, seja pela tua logo, ou pelo patrocínio que você recebeu, ou por aquela propaganda que você fez na internet, por aquela postagem que você fez, né? Essa seria a comunicação visual, que depende de postagens ou de vídeos ou outras coisas para poderem funcionar. A comunicação pessoal seria você com aquela pessoa, e a comunicação por mensagem seria a escrita, né? Por WhatsApp ou direct ou algum tipo de formulário que seria preenchido pelo possível comprador, né? Pelo possível cliente. Então, a comunicação tanto visual quanto a pessoal é muito importante. E aí que vem a importância do design, né? Ficou errado ali, perdão, mas ficou a palavra aqui, ó. Por isso a importância do design na vida profissional, tá? Que não era um A e sim um O. Deixa eu alterar aqui para não termos mais erros, tá? Quando eu fiz esse slide, eu estava com um certo sono, então muitas vezes eu acabei cometendo erros que geralmente nós não vemos, né? Mas está aqui, ó. Por isso a importância do design na vida profissional. Os 4 famosos P's. Aqui nós temos os antigos, né, que eu estarei falando nas próximas aulas. Produto, preço, praça e promoção, né? Então, aqui não tem muito o que explicar. Nós vamos agora para os novos P's, que seriam as pessoas, palpabilidade, produtividade e processo, ok? Deixa eu só diminuir ali a produtividade, porque ele está ficando um pouco estranho. Pronto, agora ficou melhor. Então, essas são as informações que nós temos aqui para ressaltar como os 4 novos P's do marketing, ok? Temos os antigos e esses novos aqui. O profissional de marketing não vende, só anuncia. Quem transforma em conversão é o vendedor. Porque muitas das pessoas pensam que o cara que faz o marketing, o gestor de marketing, é o mesmo que vai estar vendendo. Não é exatamente a mesma pessoa, tá? Não é exatamente a mesma pessoa. Claro que o marketing ele vai fazer praticamente digamos que 90% do passo para você poder vender. Mas se aquilo dali vai vender ou não, dependem de outros critérios, né? Fora só o marketing. Um conceito totalmente aplicado. Isso daqui é o que eu estou falando de atualização de informações. Você sempre está no dia a dia daquele possível comprador. Então, sempre está atualizando. Não é necessário você estar postando exatamente todos os dias, porque o teu conteúdo ele tem que ser relevante. Se você conseguir postar todos os dias e esse conteúdo ele for relevante, ele for bom, que inclusive é o que nós vamos ver na próxima aula, que é marketing de conteúdo, né, a segunda aula, aí você vai ter uma interação, digamos assim, melhor com o teu cliente, né? Mas você também pode estar utilizando os stories ou até outras fontes, né, para gerar um pouco mais de interação. Mas geralmente o Instagram é quem mais faz isso, ok? Por isso que nós levamos em conta o feed do Instagram, né, a linha do tempo do Instagram e os stories também. Bom, o bom profissional de marketing divulga propósitos e sonhos, não objetos ou produtos. Quando tu quer vender de fato, você não vai estar ressaltando a ficha técnica daquele produto, né? A não ser que o cliente ou aquele possível cliente ele já entenda ali desse tipo de situação, que ele conheça a ficha técnica e aí você vai discutir um pouco com ele, é claro, se você tiver, e é bom que tenha conhecimento naquele produto. Você tem que conhecer muito bem o que você está vendendo, tá? Senão você está despreparado. Então, a partir do momento que... Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou professor de tecnologia geral, né? Então, se eu estou trabalhando... eu trabalho com computador o dia todo, alguma coisa desse tipo, e eu chego em uma loja de computadores. E eu falar para o cara, não, você pode cortar essa parte aí do assunto que você vai estar me dando informações que eu já sei. Eu quero só saber, de fato, a ficha técnica desse computador aqui. Aí o cara vai falar, ele é um i7, ele tem placa de vídeo, ele não tem placa de vídeo, ele tem 8 GB de memória RAM, ou ele não tem. Isso daí é o que você vai estar passando, dependendo do teu vendedor. Então, essa questão aqui do bom profissional que divulga sonhos e propósitos é o que a maioria das vezes vai acontecer. Não quer dizer que é sempre, tá? Se o cara ele realmente entender daquele produto, ele só vai comprar, ou uma das coisas que vai delimitar muito se ele vai comprar, é que ele sabe que o vendedor tem certeza do que está falando, né? Então, já aconteceu casos comigo que eu fui comprar
alguns objetos de tecnologia, e eu senti que o cara que estava fazendo ali, o vendedor, né, ele não tinha tanta confiança no que eu estava falando. Isso daí eu não cheguei a comprar, né? E o que na maioria das vezes aconteceria seria realmente isso, né? Você não passar confiança para o cliente, confiabilidade, e ele acabar desistindo daquela compra ali e escolher um outro lugar, beleza? Aqui conhecimentos que é interessante que vocês estudem, nós temos ali o Google Ads e o Facebook Ads, e-commerce, que seria comércio eletrônico, redes sociais e técnicas de SEO, né? Ou técnicas de SEO. Então, o que eu falo para vocês aqui é que são 4 assuntos muito importantes que ao longo das aulas eu estarei mostrando para vocês aqui nos conhecimentos que seriam interessantes. Beleza? Então essa daqui foi a gravação da aula de hoje. Beleza? E nas próximas semanas eu estarei enviando mais vídeos com esses assuntos aqui. Tranquilo? Então até a próxima. Fiquem com Deus e até mais.